A primeira igreja matriz de Itajaí, hoje a conhecida como Igrejinha Velha, completa 2 séculos. São 200 anos do local de fé e esperança para muita gente. E tem reportagem especial da Maressa Machado com imagens de Júlio Portes e Elias Gotaski. Assista! Ao redor da primitiva Capela do Santíssimo Sacramento, mais conhecida como Capelinha, nasceu às margens do rio, a cidade de Itajaí. Em 1824 foi construída o que seria a primeira igreja matriz, feita de taipa de pilão, uma técnica que consiste em comprimir o barro para se construir a estrutura. A iniciativa partiu do português e comerciante Agostinho Alves Ramos, que migrou para Itajaí e tinha como desejo reunir os moradores que estavam espalhados pela região nas proximidades do próprio estabelecimento. E isso criou um polo de atração dos moradores, que queriam ficar mais perto da igreja, mais perto da casa comercial, não é? E isso foi atraindo moradores que se localizaram em torno da igreja e deram origem à cidade. Cerca de 10 anos depois, a estrutura começou a se desfazer. Foi então que a comunidade decidiu demolir a paróquia e fazer uma construção mais resistente, usando pedras e cal. O templo ficou pronto em 1845. Cerca de 45 anos depois, em 1889, foi construída a torre para abrigar o sino e o batistério. Só que no início do século XIX, a pequena capela não estava mais comportando a quantidade de fiéis. Foi então que começaram as discussões sobre construir um templo maior. Mas, por conta da Primeira Guerra Mundial, a ideia foi deixada de lado por um tempo. E a solução encontrada foi ampliar as laterais da igreja. Por volta de 1920, portanto, século XX, não é? Se achou necessário ampliar a igreja, não era suficiente mais. E aí o que é que se fez? Se abriram as paredes do lado, onde apareceram então essas arcadas, e se fez um acréscimo lateral para o norte, não é? E um acréscimo lateral para o sul. Mãe de todas as outras 8 paróquias do município, a Capelinha comemora no dia 31 de março 2 séculos de fundação. Ao longo de 200 anos, essa pequena capela foi testemunha de várias petições, realizações de sonhos, algumas lágrimas, mas, sem sombra de dúvidas, de muita fé. O tamanho da fé dos fiéis tornou a paróquia pequena. Como resultado, foi dado o início da construção da tão admirada hoje Igreja Matriz. O que muita gente não sabe é que o terreno era um antigo cemitério. Em 1936, o município negociou com a paróquia este local do antigo cemitério. Por quê? Porque o cemitério primeiro de Itajaí era propriedade da igreja. Com a proclamação da República, o município tomou o cemitério da igreja. E a igreja achou aquilo uma expropriação descabida. E questionou o tempo todo, né? E questionava e litigava com a prefeitura o tempo todo que a prefeitura não fez uma indenização. Após ter um local, fiéis, empresários e a própria igreja investiram para fazer o mais belo templo do estado. Essas torres em frente à Igreja Matriz abrigam sinos de aço fundido que vieram da Alemanha e chegaram através do porto de Itajaí. Agora nós estamos dentro de uma dessas torres e a gente pode observar que aqui ainda é bem rústico. E uma curiosidade desses sinos é que eles pesam de 200 até 1000 quilos. Cada imagem, pintura, arquitetura foi pensada detalhadamente para que quem for até o local se sinta mais próximo do reino celestial. E saber que aqui eu encontro Jesus vivo, né? Ele está dia e noite ali no sacrário, em corpo, alma, sangue e divindade, né?
Então eles estão vivos ali. Toda vez que eu venho aqui eu encontro com ele, né? Ele está sempre comigo, mas aqui eu sinto pessoalmente, né? Em 1955, depois de quase 15 anos, a obra foi finalizada. Com frontais de 50 metros de altura, mais de 700 mil tijolos e um enorme acervo de artes nos vitrais, arranca suspiros de quem passa pelo local. Com uma arquitetura única, une harmoniosamente dois estilos, o gótico e o românico. Mas, além da beleza, o local tem significados profundos de fé. Galvão leva na memória e no coração os momentos que serviu como coroinha no templo. Foi muito especial porque foi um momento de encontro com a minha fé, né? Um momento que nós tínhamos muito aprendizado, né? Principalmente na época do padre Sérgio Maicote. Ele era uma pessoa que gostava muito de ensinar as coisas sobre a Bíblia. Ele falava sobre geografia, falava sobre a história do mundo, né? E era bem interessante, porque era um aprendizado e um exercício diário da nossa fé, né? A religião marcou a vida de Galvão, Valdete e de tantos outros fiéis, que há séculos encontram sentido através da fé, desde a pequena igrejinha até a gloriosa matriz. Lindo demais, gente. Uma das reportagens mais belas que eu já assisti aqui no Balanço Geral nesses 5 anos, indo para 6 anos na NDTV. Parabéns, Maressa Machado. Reportagem emocionante, com imagens de Elias Gotaski, do Júlio Portes, produção também da Júlia Toscani, edição do Kido Matelart. Parabéns a toda a equipe e todos aqueles que se envolveram, que buscam informações, professor Edson Dávila, todos aqueles que estão inteirados do que é Itajaí, de como essa cidade surgiu, de como a fé se propagou no município que cresce demais, que desenvolve e é uma referência no estado de Santa Catarina e também no Brasil. Tem muito mais ainda no Balanço Geral de hoje.